Olá, então, boa noite a todos mais uma vez e sejam bem-vindos ao segundo webinar do MANS Fitness Summit. Então, o Fitness Summit é um evento online com vários webinars onde tocamos algumas temáticas dentro da área do fitness com a ajuda dos nossos convidados. O meu nome é Jorge Mendes e sou o diretor dos programas Les Mills Grit e Les Mills Barre, o mais recente programa da Les Mills. Sou também responsável das aulas de grupo da SC Fitness, sou PT e sou instrutor. Para além disso, faço parte da equipa de docentes dos CETs da MANS. No dia 21 de maio, o primeiro webinar trouxe-nos as temáticas das atividades aquáticas com o José Teixeira e o Carlos Santos e também a temática do personal training com o Hugo Meca e o Paulo Teixeira. Se não tiveram a oportunidade de assistir a este webinar, podem fazê-lo através da página da MANS Formação. Dia 28 de maio, teremos também o terceiro e último webinar deste MANS Fitness Summit com as temáticas nutrição e gestão. As temáticas de hoje são então a fisiologia do exercício e a reabilitação em exercício. A fisiologia é fundamental para um entendimento profundo de sistemas complexos do funcionamento do corpo humano. Esta vertente toma cada vez mais dimensão numa altura em que se procura ter uma maior compreensão do corpo humano e por esse motivo surge uma explosão de novos conhecimentos nas ciências físicas e biológicas. Estes novos conhecimentos refletem-se num melhor entendimento na avaliação e prescrição do treino e sucessivamente na entrega do serviço com mais valor e qualidade. Os nossos convidados são duas grandes referências nesta área. Então, o Diogo Teixeira é coordenador da pós-graduação em Fisiologia do Exercício Físico na MANS, na Lusófona, e investigador da Faculdade de Educação Física e Desporto e do CIPER, com mais de 40 trabalhos publicados em revistas científicas internacionais. E o Sérgio Machado é neurocientista do exercício físico e professor do mestrado em Ciências da Atividade Física da Universidade de Salgado de Oliveira. É também fundador e diretor técnico do Instituto Neurodiversidade no Brasil. E trazem a temática Fisiologia da Performance Humana, da teoria à prática. Boa noite, Diogo. Obrigado, Jorge. Vou tentar compartilhar a minha tela, para ver se consigo projetar aqui algumas coisas. Não estou com autorização para poder compartilhar. Pedia que o moderador me pudesse dar autorização. Aí está. Ora, penso que agora sim, estamos em condições. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença e pelo interesse que demonstraram neste Summit e em particular nesta pequena palestra. Aproveito para agradecer à MANS a oportunidade que me foi dada de poder partilhar um bocadinho a minha visão sobre este tema. Cumprimento os colegas que vão falar hoje, com quem estou muito bem acompanhado, digo desde já. Eu conheço felizmente o trabalho de todos e cumprimentar também o Jorge pela apresentação que fez e pelo apoio que nos vai dar. Aquilo que eu vou procurar explorar hoje é uma tentativa de ligação entre aquilo que a fisiologia nos traz do ponto de vista teórico àquilo que pode ser a nossa necessidade prática em contexto. Ora, nós muitas vezes verificamos que há alguma dificuldade em realizar a transferência daquilo que aprendemos em processos de formação para a realidade da nossa prática profissional, daquilo que nós queremos efetivamente fazer. Este gap, este espaço, este vazio, surge por vários motivos do meu ponto de vista, mas principalmente porque quando nós estamos sujeitos a esta formação inicial, falta-nos um bocadinho a experiência do terreno, falta-nos um bocadinho a visão de que é que nos é solicitado enquanto profissionais, até porque temos que ser certificados antes de poder desenvolver essa prática, e como tal, muitas vezes nós adquirimos um conjunto de conhecimento e de competências que não conseguimos verdadeiramente transferir para o terreno e transferir para a prática. Para além disso, depois há todo um conjunto de fatores, como o tempo entre a formação inicial ou as formações de continuidade e os anos de experiência que nós temos, que se começam a afastar, portanto começam a diluir o conhecimento. Temos também um conjunto de características específicas que os nossos clientes, os nossos atletas têm e que, como tal, nos obrigam, nos forçam cada vez a ir mais longe e a contemplar outras questões. E depois há toda a dimensão da atualização do conhecimento, os novos estudos, as novas evidências,
que nos trazem sempre uma nova forma de ver as coisas, com maior segurança e com maior capacidade. E então parece-nos que existe aqui um gap importante que pode ser importante explorar, e uma das lógicas, por exemplo, da pós-graduação em Fisiologia da Performance Humana que temos desenvolvido com a Mans Lusófona, pretende de facto colmatar um bocadinho este espaço, ajudar nesta transição muitas vezes complicada entre o que é um conhecimento já adquirido, ou que pode estar um pouco esquecido ou um pouco desatualizado, e aquilo que pode ser a realidade da nossa prática profissional. Eu penso que todos nós conhecemos as principais guidelines, as principais orientações da nossa prática. Eu trago aqui um exemplo muito comum, que todos nós certamente conhecemos, de uma entidade que todos seguimos, que nos dá, por exemplo, uma baliza daquilo que é, ou um conjunto de amplitudes, daquilo que poderá ser o trabalho de força ou das suas respectivas dimensões, como a hipertrofia, a força máxima, a força recente, por aí fora. Eu vou sustentar um bocadinho esta minha tentativa de explicar como é que podemos fazer esta ligação da teoria à prática com estes exemplos e outros que vou trazer, que eu penso que são muito simples e muito comuns naquilo que nós desenvolvemos no nosso contexto profissional. O que nós podemos ver aqui, de facto, são amplitudes que geralmente nós definimos, por exemplo, para o treino de hipertrofia. E nós vamos nos apoiar um bocadinho nesta ideia da hipertrofia, porque é um objetivo muito comum, quem está no ginásio health clubs, muitas vezes disfarçado pelo conceito de tonicidade, que é um conceito um bocadinho desajustado e um bocadinho até errado, para definir aquilo que se pretende, genericamente, que é o aumento da massa magra e uma redução da massa gorda. E também, do ponto de vista dos atletas, o aumento da massa muscular é muitas vezes importante e, como tal, penso que é um bom foco para nós podermos realizar esta pequena discussão inicial. E, de facto, nós conseguimos verificar que diferentes entidades apresentam-nos mais ou menos estas amplitudes, digamos, estas chapas de aplicação de algum tipo de conhecimento, que são úteis, de certa forma. Algumas entidades vão um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita, dando-nos amplitudes um bocadinho diferentes, mas nós estamos muito conscientes do que isto implica. Naturalmente, que nós podemos fazer interpretações em que um exemplo muito comum da nossa prática pode ter diferentes consequências. Eu trago uma situação muito fácil de visualizar, trago uma situação de leg press, com uma dinâmica muito simples, 3 vezes 12 repetições, uma cadência 2-2, tentei simplificar ao máximo para poder tentar mostrar um bocadinho como é que nós podemos fazer esta transição. E vamos explorar esta situação pensando nos intervalos entre série, tendo numa situação 1 minuto, noutra situação 3 minutos. E vamos pensar que depois deste exercício aparece outro exercício para os mesmos grupos musculares e outros exercícios, na continuidade daquilo que seria um treino. De facto, se nós estivermos a realizar este exercício com 1 minuto de intervalo, o que nós vamos verificar, do ponto de vista de bioenergética, é que de série para série nós vamos perder alguma capacidade de produzir força. Ou seja, em princípio, nós iremos ter uma redução de 5 a 10% da carga que conseguimos utilizar e realizar o exercício nas séries seguintes, que é um processo perfeitamente natural e fisiologicamente ajustado, se de facto a carga estiver bem definida para as 12 repetições. Também sabemos, do ponto de vista de bioenergética, que se aplicarmos 1 minuto de intervalo, nós não vamos conseguir repor adequadamente o nosso ATP. Um dos mecanismos responsáveis por essa repetição, por essa recinto ATP, é o ATP-CP, é um dos mecanismos que nos apoia mais rapidamente com a regeneração da ATP, mas 1 minuto de intervalo acaba por ser, à medida que vamos fazendo várias séries, insuficiente para que essa regeneração seja suficiente, seja adequada, digamos assim, para que as próximas séries sejam feitas adequadamente e sem perda de rendimento ao nível da carga. Por contraste, se fizermos com 3 minutos de intervalo, naturalmente nós vamos conseguir ter uma maior síntese do ATP através do ATP-CP e, como tal, não vamos depender tanto do segundo sistema anaeróbio, da nossa via láctica, que genericamente está sempre a acompanhar o ATP-CP na produção deste substrato energético. Portanto, nós podemos aqui verificar, que isto é algo muito simples, e penso que não trago aqui nenhuma novidade, que uma diferença tão simples como o intervalo entre séries irá determinar de que forma é que nós vamos estar a dar um pouco mais de primazia a um sistema energético do que outro. Eles trabalham sempre de forma articulada, mas nós podemos, de facto, aumentar um bocadinho a dependência de um ou de outro. No entanto, o que eu penso que poderá ser verdadeiramente interessante neste exemplo é pegar nas consequências que cada intervalo pode ter noutros parâmetros, e não só naquilo que vai estar dependente da bioenergética. Então, se nós nos situarmos aqui nesta imagem do lado direito, nós podemos ver que há 3 fatores que têm sido destacados na literatura como particularmente importantes para a hipertrofia. Portanto, o stress metabólico, a tensão mecânica e o dano muscular são esses 3 fatores. O stress metabólico reporta um bocadinho para os subprodutos que a utilização do sistema lático vai criar. A tensão mecânica está associada à magnitude e à duração do estímulo que o músculo está sujeito e aos mecanismos de transmissão dessa informação ao longo do músculo. E o dano muscular está um pouco associado à dinâmica de quantas repetições fazemos, portanto, quantos ciclos de contração, relaxamento realizamos e também a dimensão da fase cêntrica que nós aplicamos aos exercícios. Então, se nós de facto aplicamos 1 minuto de intervalo,
O que nós vamos verificar, devido à incapacidade do sistema alático de poder regenerar o ATP, é que nós vamos dar uma primazia à variável stress metabólico. E essa primazia vai disputar um conjunto de efeitos, efeitos em cascata, que vão, de facto, determinar um conjunto de respostas que são promotoras da hipertrofia. No entanto, se nós optarmos pelos 3 minutos de intervalo, o que nós vamos verificar é que nós vamos dar um pouco mais de primazia à tensão mecânica, porque, por um lado, não vamos ter que reduzir a carga entre séries ao longo das séries, porque não vamos sentir tanto essa necessidade, pelo menos não tão depressa, e, portanto, não vamos dar uma ênfase tão grande ao stress metabólico. Portanto, uma pequena questão que nós verificamos já aqui à partida é que não só o sistema energético muda, como, de facto, a variável que nós estamos a dar primazia para chegarmos ao objetivo que nós queremos, que é a hipertrofia, é diferente. E há, de facto, pessoas que parecem reagir um pouco melhor ao stress metabólico para esse efeito e outras para a tensão mecânica. Este mesmo raciocínio pode ser feito à medida que nós nos afastamos do espectro de repetições. Se nós fôssemos um pouco mais para o lado das 20 repetições, com algumas características associadas, nós podemos continuar a dar foco ao stress metabólico, se de facto conjugássemos as variáveis nesse sentido, e como a carga que estamos a mover tem que ser menor para 20 repetições, por exemplo, seria para 10 ou para 12, nós de facto vamos ter uma tensão mecânica alterada e eventualmente diminuída. Se eu estiver a trabalhar mais perto do espectro da força máxima, mais perto, por exemplo, dos 90% RM, 85% RM, ou por aí, nós iríamos dar uma primazia à tensão mecânica pela magnitude da carga que está a ser aplicada ao músculo, e iríamos ter um stress metabólico muito menor. De facto, não iríamos usar tanto esse sistema, não iríamos ter, de certa forma, um subproduto tão acentuado da utilização do sistema robótico. E outras combinações surgiam aqui. Se eu desse, por exemplo, uma maior primazia à fase excêntrica em determinada combinação do treino, eu podia aumentar o dano muscular. Então, o que nós podemos ver aqui é que não só a alteração do intervalo de repouso, que é um único parâmetro que estamos neste momento a modificar e a testar, não só esta modificação de um parâmetro tem consequências no sistema bioenergético que estamos a utilizar, e, portanto, é esse que se irá adaptar como resposta ao treino, como irá dar primazia a parâmetros diferentes destes mecanismos de hipertrofia, e vai ainda influenciar um outro parâmetro muito interessante, que é o volume de treino. O volume de treino genericamente é calculado através da multiplicação das séries pelas repetições pela carga, não sendo um modelo ideal, não deixa de ser o mais consensual. E, de facto, quando fazemos uma dinâmica de treino com um minuto de intervalo, pode acontecer que, pela redução da carga ao longo das séries, nós tenhamos um volume de treino diminuído. Ora, o volume de treino é um dos principais drivers, é um dos principais motivos, um dos principais influenciadores do desenvolvimento hipertrófico. E, portanto, uma pequena mudança tem, de facto, várias consequências nos caminhos que são estimulados para a obtenção da hipertrofia e das respostas que nós queremos para os nossos clientes, para o nosso atleta, seja para quem for. Então, dentro desta lógica, eu gosto muito de explorar esta ligação de teoria à prática, procurando perceber de onde é que surgem estas amplitudes que nós classificamos como sendo mais adequadas para a hipertrofia, ou para a força resistente, ou para a força máxima, seja lá o que for. Porque, de facto, nós já temos vários estudos que suportam a ideia de que nós conseguimos, fora deste espectro mais clássico, obter resultados semelhantes quando determinadas condições são adquiridas. Então, de facto, esta amplitude que nós temos, por exemplo, da hipertrofia, que nós sabemos que consensualmente é aquela que parece ser a mais vantajosa para esse efeito, não é nada mais do que a promoção de um conjunto de características de treino que equilibram estas 3 variáveis que nós chamamos aqui de mecanismos de hipertrofia. Ou seja, se nós colocássemos cada uma destas variáveis como uma barra de um gráfico, o stress metabólico, a tensão mecânica e o dano muscular iam estar relativamente equilibradas nesse gráfico. Quando vamos mais para as 20 repetições, provavelmente estamos a aumentar a barra do stress metabólico e a diminuir a tensão mecânica. Quando vamos para o espectro da força, aumentamos a tensão mecânica e diminuímos o stress metabólico, e combinações equivalentes. Portanto, a compreensão do que é que poderá justificar a escolha dentro destas amplitudes, destas chapas que nós usamos como referencial para a promoção de objetivos relacionados ao treino de força, permite-nos não só refinar a nossa prescrição, mas como aumentar a capacidade de individualizar o nosso trabalho. Verdadeiramente podemos fazer escolhas mais acertadas face à pessoa que temos à frente e às suas necessidades. Reduzimos a subjetividade na escolha, por exemplo, da transição do repouso, do número de séries, repetições, RMs ou outros parâmetros de controle do treino, dentro de um mesociclo, em que queremos obter hipertrofia. Esta transição entre a compreensão das dinâmicas teóricas e como é que elas se impactam na prática, para mim, é claramente um sinal de elevação daquilo que nós estamos a fazer. Num último exemplo, porque de facto o tempo é curto e portanto eu não me quero alongar em explicações e nem em grandes reflexões sobre o tema, queria apenas deixar de facto uma ideia sucinta desta possível ligação de teoria-prática, passa pelo conhecimento daquilo que está representado no gráfico do lado direito, que é o princípio do tamanho, ou do Wade-Hammond, que nos indica que
Unidades motoras de maior dimensão, de maior tamanho, têm limiares de excitabilidade maiores. Unidades motoras mais pequenas têm limiares de excitabilidade mais pequenos. Sabemos que estas unidades motoras mais pequenas são mais resistentes à fadiga, mas também têm menor capacidade de produção de força e de hipertrofia. E as unidades motoras de maior dimensão têm maior capacidade hipertrófica e têm também maior capacidade de produção de força. Isto é algo que penso que todos nós abordamos na nossa formação de base e é relativamente claro para todos. Aquilo que nós podemos perceber é que se nós quisermos trabalhar mais próximo do 100% RM ou do 1 RM, por exemplo, mais próximo de uma lógica de trabalho de força máxima, se alguém tiver alguma limitação em se aproximar desse RM, nós não vamos, com uma interpretação direta deste gráfico, conseguir lá chegar. Porquê? Porque a pessoa pode sentir desconforto em estar próximo dessas cargas. Então, o exemplo que eu trouxe é o que está aqui representado, em que nos diz que uma determinada pessoa tenha uma limitação acima de 75% RM, como é que eu pego naquilo que é o meu conhecimento da minha área profissional, e aqui em concreto dos métodos de treino, para poder contornar esta limitação, conhecendo a informação que o princípio do tamanho traz. E então a exploração que eu gosto de fazer, ou por norma costumo fazer, está relacionada com o conhecimento de que há métodos de treino que, por estarem a provocar fadiga nos grupos musculares envolvidos, vão promover a diminuição do limiar de despolarização das unidades motoras de maior dimensão. Ora, traduzindo isto um pouco de uma linguagem mais simples, à medida que determinado músculo vai estando fatigado pelo exercício, aquelas unidades motoras que não estavam a trabalhar verdadeiramente, não estavam dentro da lei daquilo que nós chamamos a lei do tudo ou nada, não estavam a ser, digamos, excitadas para participar no movimento, diminuem esse limiar de excitabilidade para apoiar o movimento. Então o que isto quer dizer é que, em determinadas condições, porque isto tinha que ser explicado com outro nível de profundidade e com outro nível de reflexão, mas genericamente o que nós podemos dizer é que métodos de treino como as super séries, ou mais se calhar adequadamente um drop set, irá permitir, pela acumulação da fadiga que o exercício está a aplicar ao músculo, esta tal redução do limiar de excitabilidade das unidades motoras de maior dimensão, e como tal eu posso conseguir obter alguma adaptação dessas fibras. Certamente não será o mesmo que eu poder estar a aplicar uma carga mais próxima de um RM, mas se eu consigo aplicar algum estímulo a essas unidades motoras que baixaram o seu limiar de excitabilidade, eu vou conseguir que elas se adaptem um pouco. Ora, estes dois exemplos que eu vos trago parecem ser bastante elucidativos de como é que nós pegamos em coisas que às vezes são um bocadinho chatas e teóricas e às vezes não nos parecem fazer muito sentido no terreno, mas que se nós conseguirmos encaixá-las um bocadinho nas necessidades específicas das pessoas e nas dinâmicas que nós queremos trabalhar, de facto nós conseguimos integrar e tornar a nossa prática de maior qualidade, mais individualizada. Ganhamos ferramentas para podermos escolher mais adequadamente, muito mais orientados para as necessidades da pessoa, aquilo que devemos fazer. E, portanto, eu termino esta minha procura de trazer algumas ligações teoria-prática, deixando também a ideia de que aquilo que eu passei nesta muito breve explicação não é nada mais do que informação. Isto não é conhecimento. O conhecimento implica reflexão, estudo, algum tempo dedicado à análise daquilo que nos propomos compreender. Mas acho que é uma boa forma de percebermos que há muita coisa interessante, muita coisa gira que nos permite, de facto, elevar a qualidade das nossas práticas. E essa era a ideia que eu gostava de passar. Muito obrigado pela vossa atenção e passo a palavra ao moderador e ao próximo colega. Olá, boa noite. Gostaria primeiro de dar aqui os meus votos de boa noite para vocês. Eu estou aqui no Brasil, agora são 5 e pouquinho da tarde. É um prazer estar participando desse evento do Grupo Mans. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando, e especialmente ao professor Diogo, que é um amigo meu querido. A gente faz pesquisa já tem uns 2 ou 3 anos. Estamos fazendo coisas muito interessantes na área de educação física, né, do desporto. E então, eu complementando ao que o professor Diogo veio trazendo, né, com relação a essa questão da fisiologia, teoria e prática, eu vou falar um pouquinho da neurociência do exercício, né? Eu trabalho com neurociência do exercício, que é uma área bastante interessante, né? E que tem muitas coisas a contribuir, né, para a atividade física, traz muitas coisas práticas importantes para as ciências do exercício, né? Eu vou compartilhar a tela aqui agora, um minutinho.
Só um minutinho. Peraí. É uma coisa do meu armário. Eu não estou conseguindo compartilhar. Uma coisa do meu armário. Agora mesmo. Agora mesmo. Alô? Sérgio, eventualmente, depois de compartilhares na tela, há de aparecer uma janela e nessa janela tens várias opções e uma dessas opções há de ser a do ambiente de trabalho. Penso que é essa que deves querer compartilhar. Ok. Ambiente de trabalho. Desktop, não é isso? Papai tem essa roupa de vermelho, chave. Ok. Peraí. Nossa, ele não está abrindo. Tens que ter já o PowerPoint aberto. Depois, quando compartilhas o ambiente de trabalho, em princípio ele fica disponível. Ele está aberto aqui, mas não está indo. Espera aí, deixa eu abrir novamente aqui. Ok, abriu aqui. Consegui aqui. Espera aí. Não está abrindo. Bom, vamos sem isso. Eu vou abrir o slide para mim e vou falando para vocês aqui porque não está funcionando, não sei por quê. Então vamos lá. Eu vou trazer então para vocês algumas técnicas da neurociência do exercício, tá? Que são super práticas, que são importantes para o dia a dia, né? Dos personal trainers, dos profissionais de educação física de forma geral. Existem 3 técnicas que são bastante interessantes, que são foco interno e externo, a prática mental e a estimulação transcraniana de corrente contínua. Tá? O foco interno e externo é muito parecido com a prática mental. O foco interno e externo, na verdade, é uma forma de você prestar atenção nos estímulos relacionados à atividade. Os internos seriam mais relacionados ao pensamento ou visualização da contração do músculo em exercício, por exemplo, ou seja, se você se concentrar em sensações musculares, por exemplo, como a fadiga, e os estímulos externos seriam mais na questão de visualização de implementos que são utilizados no exercício, por exemplo, pensamento ou visualização do peso ou a barra em movimento, da execução completa do movimento, enfim. E, em geral, o que os estudos têm mostrado? Que o foco externo ele é o mais importante na questão da prática do exercício, treino de força. Ele ajuda muito na economia do movimento e na aprendizagem do gesto. Então, depois eu posso deixar com vocês
um estudo interessante, uma revisão sistemática publicada na Frontiers in Sport and Active Living, que fala sobre a questão do foco atencional, né, as estratégias de foco atencional no treinamento de força. Uma outra técnica que existe, que é muito importante, muito interessante, é a prática mental. O que seria a prática mental? Seria a simulação do movimento, né, na nossa mente, ou seja, é a imaginação de um movimento que você está querendo realizar. Vamos dar um exemplo prático, então, da atividade física. Por exemplo, se você chegar para o seu aluno e solicitar que ele imagine um movimento de flexão do cotovelo utilizando 2 halteres de mão, por exemplo, isso é a simulação do movimento, né, em a perspectiva mais visual. Ele visualizando o movimento dele mesmo, realizando o exercício. Se a gente for com uma perspectiva mais sinestésica, ele vai sentir aquele movimento. Tá? É uma imaginação com um caráter mais de sensação do movimento. A visual é muito mais voltada para a prática, né, da aprendizagem desse gesto, e a sinestésica é muito mais de aperfeiçoamento, muito mais questão de economia do movimento. Foi publicado em 2015, eu até participei desse estudo, orientei esse estudo, foi uma meta-análise sobre a prática da prática mental voltada para a força. E o que a gente observou? Não houve resultado significativo, mas pelo seguinte, houve uma grande assim, heterogeneidade nas metodologias dos estudos. Mas se a gente analisar internamente os estudos, o que a gente vai observar? Que todos eles tiveram resultados significativos, apesar da meta-análise não ter dado um resultado significativo. Tá? Eu vou falar de um estudo, um desses estudos que a gente analisou na meta-análise, foi um estudo que por acaso, eu também participei, chamado Prática Mental Combinada ao Treinamento de Força, né? Com perspectiva de aumento da força máxima em homens treinados. Vejam bem, homens treinados. Ou seja, a gente teria que trabalhar com a prática mental sinestésica, que foi o que nós fizemos. Bom, o grupo que fez treinamento de força apenas, né, foi o grupo 1, ele realizou o treinamento de força com um protocolo de 3 séries, de 4 a 5 repetições máximas, com um intervalo de 3 minutos entre cada série, uma carga de 90% no RM. Então, a gente queria era realmente trabalhar, desenvolver a força máxima. Tá? E essa carga era sempre incrementada a partir do 7º treinamento, né, a cada semana de treino. Então, a gente incrementava 5% dessa carga. O grupo 2, que era o grupo que fazia a prática mental junto com o treinamento de força, realizou o mesmo treinamento de força, mas o treinamento de prática mental. E o que foi observado? A prática mental sinestésica, tá? No caso, e era realizado sempre antes de cada série a imaginação com a sensação daquele movimento que era o supino reto, 90 graus. Quando a gente compara os dois grupos, na verdade, quando a gente compara internamente cada grupo, ambos melhoraram a força, mas quando a gente vai comparar o ganho de cada grupo, né, o grupo que realizou o treinamento de força mais a prática mental teve um melhor, né, desenvolvimento da força. Então, a prática mental realmente foi importante nesse aumento da força, foi significativo. Uma outra técnica, que aí também é da área da neurociência, que é muito interessante, que essa é um hot topic atualmente na literatura, que é o uso da estimulação transcraniana de corrente contínua. O que seria, então, estimulação transcraniana de corrente contínua? Ela é uma técnica que emite pequenas intensidades, pequenas correntes elétricas de baixa intensidade. É um aparelhinho, é uma caixinha que tem um polo positivo e um negativo. Seria similar a um sistema de pilha, né, que tem um polo positivo e um polo negativo. Então, a gente tem o eletrodo anódico, ou seja, o eletrodo positivo, que excita os circuitos cerebrais, e tem o eletrodo negativo, que é o que inibe os circuitos cerebrais. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai posicionar esses eletrodos na nossa calota craniana, nossa cabeça, vamos falar assim bem simples, né?
pontos que a gente quer estimular para que favoreça o desenvolvimento, por exemplo, da força ou da percepção de esforço. Teve uma meta-análise que eu também participei, de um ex-aluno meu, que nós avaliamos três diferentes medidas. Nós avaliamos a força isométrica, um percentual de força isométrica e a força dinâmica. E o que nós observamos? A força isométrica houve uma melhora. Todos esses estudos aplicaram a estimulação no córtex motor primário, que a gente sabe que é o córtex responsável pela execução do movimento, e também na percepção, e também no percentual de força isométrica. Também houve um resultado significativo em favor da estimulação anódica, que excita os circuitos cerebrais. Essas duas medidas foram significativas. Mas quando a gente vai para a força dinâmica, não observamos um resultado significativo para a força dinâmica. Mas também observamos uma grande heterogeneidade entre esses estudos. Alguns estimularam o córtex pré-frontal dorsolateral, que ele é responsável pela percepção de esforço, fadiga, e o córtex motor, que é responsável pela questão realmente da força máxima, né? Então, por isso a gente atribuiu esse resultado não significativo. Ele foi quase significativo, por muito pouco não foi. Mas aí quando a gente analisa os estudos isoladamente, então a gente vê que tem resultados muito interessantes e todos eles são, em grande maioria, significativos. Um estudo que eu orientei lá no mestrado da Universo, na Universidade Salgado de Oliveira, foi o seguinte: nós realizamos um estudo utilizando a corrente anódica, né, excitatória da estimulação, no córtex pré-frontal dorsolateral de praticantes de treino de força com experiência, né, praticantes experientes. Enfim, não tinham nenhum histórico de lesões, não utilizavam esteroides anabolizantes, nenhum outro tipo de substância ou suplementos alimentares, enfim. E tinha um nível de treinamento de pelo menos 6 meses. Então, o que nós fizemos? Além da questão da estabilização da carga que nós fizemos, era um exercício de flexão de cotovelo com barra. Nós estabilizamos as cargas deles em 2 sessões com um intervalo de 48 horas entre cada sessão. E depois randomizamos esses sujeitos nos 3 diferentes tipos de corrente. A anódica, que é excitatória, a catódica, que é inibitória, e a sham, que é a placebo. E eles realizavam essas sessões randomizadas, ninguém sabia qual sessão ia realizar, nem o indivíduo que estava aplicando os testes e a estimulação. Isso era tudo, as avaliações eram feitas todas por um terceiro pesquisador, só ele sabia o que estava acontecendo, então a gente não teve nenhum tipo de influência, então a gente teve um controle aí, tanto dos sujeitos, todos eles participavam das mesmas condições, foram 10 sujeitos, tá? Todos eles participavam de cada condição de forma randomizada. Então, a gente controla também o sujeito, os grupos e as condições. Então, vamos lá. Então, o sujeito ele fazia pré-condição, pré-estimulação, ele fazia o teste de 10 RM, da flexão de cotovelo, e uma escala de percepção de esforço, que é Omni-RES, de força. Executava os 20 minutos de estimulação a 2 mA, que é a corrente máxima utilizada de intensidade. E logo após o término, ele realizava novamente o teste de 10 RM e a escala de percepção de força. O que a gente observou nesses estudos, nesses resultados? Foram bastante interessantes. A gente observou que a corrente anódica, ou seja, a excitatória, foi o melhor resultado. Foi o único que foi significativo. Tá? Isso comparado com a catódica e com a sham, que obtiveram resultados muito próximos e não foram significativos. Ou seja, a sham permaneceu com o mesmo resultado do momento pré. A sham e a catódica teve uma leve redução do número de repetições, mas também não foi significativo. Quando a gente vai observar os resultados de percepção de esforço, foi muito interessante o resultado. A gente observou uma diminuição da percepção de esforço com a corrente anódica, ou seja, a excitatória, e um aumento da percepção de esforço
com a corrente catódica, ou seja, inibitória. Ou seja, quando a gente inibe o funcionamento do córtex pré-frontal, isso faz com que o indivíduo tenha uma dificuldade com relação à percepção de esforço. Na verdade, ele tem uma dificuldade de executar bem a tarefa. O indivíduo, o aluno, o indivíduo que foi, né, o participante que realizou a corrente excitatória, anódica, teve uma facilidade, né, com a percepção do esforço, e ela, na verdade, foi retardada, né? A percepção do esforço foi retardada e ele teve um aumento do número de repetições com relação aos seus resultados. Por isso, esse resultado de maior número de repetições quando a gente olha lá a questão do exercício em si. Então, eu deixo para vocês uma questão, né? Há ou não há implicações práticas com relação ao uso do foco, né, da atenção, né, do foco interno e externo, da prática mental, né, e da estimulação transcraniana de corrente contínua com relação ao treino de força? Por que eu digo isso? Porque os resultados são muito interessantes. O foco interno e a prática mental já são bastante conhecidos, né, na literatura, mas apesar disso ainda são pouco abordados nas licenciaturas em educação física. E a estimulação é um hot topic, um tópico que começou a crescer faz pouco tempo na nossa literatura internacional, e poucos estudos vêm assim, abordando de forma muito prática. A maioria dos estudos são estudos de controle motor, tá? E poucos abordam a questão prática em si. O meu grupo, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Salgado de Oliveira, a gente vem pautando muito a questão prática da estimulação, né? Esse foi o primeiro estudo, esse que eu falei para vocês, que eu abordei com vocês agora, da flexão de cotovelo, mas nós temos um com leg press, a gente tem outro com supino reto, nós temos um com extensão de joelho em disfunção femoropatelar, tá? E estamos desenvolvendo agora trabalhos com treinamento em si mesmo. Esses estudos todos foram apenas com uma sessão, e a gente agora está fazendo os desdobramentos para a gente conseguir realmente trabalhar com treinamento e com sessões longas, né? Sessões com vários exercícios dentro de uma única sessão, e realmente com treinamentos ao longo de meses. A gente não tem esses resultados ainda, nós estamos ainda em andamento, mas são estudos que realmente a gente aborda bem a prática profissional mesmo. E eu deixo assim o meu não é um conselho, né? Mas assim, uma indicativa de que a estimulação ela tem muito futuro, e eu acho que vocês deveriam prestar muita atenção nisso e começar a utilizar essas técnicas. A prática mental e o foco interno também são muito interessantes. Então, utilizem isso com os alunos de vocês ou com os atletas de vocês. São coisas muito interessantes e vai ser muito, muito legal para o desenvolvimento profissional de vocês. Esse é o que eu tenho aqui para deixar para vocês. Desculpa a questão dos slides, mas realmente eu não consegui aqui, mas tentei passar para vocês um pouquinho da minha prática aqui no Rio de Janeiro. Uma boa noite, obrigado novamente pela participação. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Diogo, pela partilha, pelo esclarecimento acerca deste tema. Lembrar também que este é um tema muito, muito vasto, não é? O Diogo referiu isso no final da apresentação dele, quando disse que era pouco tempo para explicar tanta coisa, e falar sobre a fisiologia é muito mais do que isso. Gostaria de vos deixar o convite também para poderem visitar o site da Manso Formação, e isto foi um abrir do apetite para vocês, se tiverem interesse, procurarem mais informação, mais formação e investirem ainda nestes temas. Gostava de vos relembrar que no dia 28 de maio, às 9 horas, 21 horas, temos o terceiro webinar. Vamos falar sobre nutrição com a Cláudia Minderico e o Célio Dias, e gestão vai estar ao cargo de Luís Amoroso e do Pablo Vinasco. Então, devido ao atual estilo de vida, cada vez mais lesões do foro mecânico são geradas por más posturas.
ou até mesmo por uma condição patológica, vão emergindo cada vez mais casos na nossa população. Os profissionais do exercício e bem-estar estão por vezes na linha da frente, dão a cara e auxiliam com o seu trabalho fantástico para melhoria e prevenção de algum destes estados lesivos. Neste caso, uma melhoria e prevenção que ajuda também na importância da formação e reabilitação, e é uma importante ferramenta também imprescindível para entender esta patologia e ter a capacidade de fazer uma boa avaliação da condição, mas acima de tudo transmitir a confiança que os participantes necessitam para confiar no nosso trabalho, e essa é a parte fundamental. Então, para abordar esta temática da prevenção de lesões e da teoria à prática, estão presentes o João Paulo Moita, que é coordenador da pós-graduação em reabilitação no exercício físico e saúde da MANS Lusófona, no ramo da atividade física e saúde pela Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade de Lusófona. É também coordenador da licenciatura em osteopatia na Escola Superior de Saúde Atlântica. Temos também connosco a Marta Gonçalves, que é docente de MANS, na formação, é pós-graduada em reabilitação no desporto e é licenciada em fisioterapia, tem também uma formação avançada em terapia manual, hidroterapia, ergonomia e reeducação postural. Boa noite, João. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Olá, Marta. Boa noite. Agora face to face. Face to face, é verdade. E boa noite a todos os presentes e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a partilhar conhecimento, eu e a Marta. Nós não vamos seguir o modelo clássico de apresentar slides, falaremos de literatura, mas abordaremos isto numa perspectiva mais informal e baseada na nossa experiência e naquilo que nós fazemos. Eu irei abordar o tema das lesões numa perspectiva mais epidemiológica. A Marta, melhor que eu, explorará as questões associadas à avaliação postural e o que é que isso implica e como é que isso se situa em termos de fatores de prevenção. Eu gostaria de começar por dizer, nós vamos utilizar por vezes, bastantes vezes até, porque acaba por ser o nosso universo major de trabalho, populações que são atletas que estão ligados a diversas modalidades, portanto é sempre mais fácil nós materializarmos algum exemplo num atleta do que às vezes na população em geral. Todos nós sabemos, sobretudo no domínio do exercício e bem-estar, todos nós sabemos que o sedentarismo é um foco major de incapacidades e de lesão e de comorbilidades e de muitas patologias, portanto vamos tentar sair um pouco dessa esfera e situar-nos mais nas questões que efetivamente poderão ter algum potencial preventivo. E eu começo por apresentar o tema dizendo que ter uma lesão musculoesquelética não é fácil, ou seja, é preciso trabalhar com algum afinco para nos lesionarmos, mesmo os atletas. E os atletas de alto rendimento têm que trabalhar com o dobro do afinco para se lesionarem. E depois temos uma outra classe de atletas ou de pseudo-atletas, sem querer atribuir aqui alguma Suscetibilidades. Exatamente, sem querer atribuir aqui alguma conotação depreciativa ao termo pseudo-atleta, mas temos os guerreiros do fim de semana, que passam de segunda a sexta, portanto o tempo todo sentado numa secretária, que até cumprem as guidelines da ACSM para serem efetivamente indivíduos ativos, pelo menos durante uma hora e meia por dia, mas efetivamente o dia tem 24 horas e nas outras 22 horas e meia eles são absolutamente sedentários. E depois ao fim de semana, numas futeboladas de solteiros casados ou de amigos, acabam por ter lesões bastante complicadas e a maior parte delas são traumáticas. Algumas poderiam parecer mesmo que fossem atletas de topo altamente condicionados, outras não. Portanto, com isto quero dizer que não é fácil ter uma lesão, por incrível que pareça, mesmo nas modalidades que têm índices de lesões elevadíssimos. Como eu disse, eu movimento-me mais na área atualmente da epidemiologia, ou seja, eu tento encontrar a forma de eu e da Marta termos o menos trabalho possível. Ou seja, não quero dizer com isto que nós não gostemos daquilo que fazemos, adoramos, mas a prevenção deve ser o mais eficaz possível. Se ela for eficaz, nós vamos ter menos trabalho, em termos de volume pelo menos. Portanto, eu quero com isto dizer que ter uma lesão não é fácil e há vários fatores que nós temos que considerar. Eu sei que a prevenção de lesões nunca vendeu tanto como agora,
toda a gente quer encontrar aquele fator de risco onde nós conseguimos atuar e conseguimos que aquele atleta nunca mais tenha lesões. Há vários modelos, há vários exemplos na literatura, há vários exemplos na história. Eu costumo dar um exemplo de um fisioterapeuta que fez um trabalho genial com o ténis, com gente da ATP Tour, que é o Michael Novotny, e que reduziu assim numa percentagem muito significativa as rupturas dos posteriores da coxa associadas, sobretudo quando se joga em piso terra batida. Portanto, ele conseguiu isso através de um raciocínio muito simples. Portanto, ele desconstruiu o movimento no qual a lesão acontecia e começou a trabalhar excentricamente do fim da amplitude do movimento, portanto, para o neutro. Ou seja, não é física nuclear, apenas é raciocínio e análise do atleta, da necessidade do atleta, do contexto no qual o atleta se move e efetivamente o que é que poderia estar associado à lesão. Então, começando em termos de categorização, nós para termos uma lesão precisamos da combinação de 3 coisas. Há 3 ingredientes que são fundamentais para haver uma lesão. Primeiro, há fatores de risco e esses fatores de risco não podem ser generalizados, eles têm categorias. A primeira são os fatores de risco intrínsecos. Os intrínsecos dizem respeito, obviamente, à pessoa. Alguns são modificáveis, outros não são modificáveis, ou pelo menos não são modificáveis quando nós queremos que eles se modifiquem, e outros vão-se modificando. Uns melhor, outros pior, uns para melhor, outros para pior, mas vão-se modificando ao longo do tempo. E estes fatores de risco considerados intrínsecos, posso-vos dar alguns exemplos, portanto, a idade, nós sabemos que durante o salto pubertário, portanto, há uma propensão maior para haver determinado tipo de lesões associadas ao crescimento, e nós dizemos com algum carinho aos pais dos miúdos atletas que não lhes podemos dar um comprimido para eles crescerem o que têm que crescer e efetivamente deixarem de ter uma recorrência daqueles sintomas, não é? Portanto, isto acontece. Mas temos o condicionamento físico, o nível de desempenho, a proficiência técnica, se for importante para a modalidade. Portanto, temos uma série de elementos. Os fatores psicológicos são extremamente importantes, não devem nunca ser desprezados. Aliás, o Stress Coping Skills é uma das áreas onde mais vale investir a nível de prevenção. A última literatura, mais recente, diz que os 2 fatores que têm efetivamente algum valor preditivo significativo para a lesão futura são efetivamente a lesão prévia e stress coping skills. Portanto, quando nós juntamos a isto determinados perfis aditivos em relação ao desporto ou à modalidade, estamos a caminhar para uma situação de burnout, para uma situação de overtraining, portanto, isso tem efeitos devastadores. Portanto, isso pode ser controlado. Portanto, estes fatores de risco intrínsecos apenas predispõem a pessoa para ter uma lesão. Obviamente que eu estou a dar o exemplo de um atleta, mas eu posso dar um exemplo do cotidiano, ou seja, aquela pessoa que trabalha numa linha de montagem, que faz o mesmo movimento muitas vezes ao dia, numa posição que se calhar ergonomicamente não a favorece. Há alguém que trabalha a um balcão, há alguém que tem que passar muitas horas em pé, portanto, sem conseguir contornar essa exigência, porque o trabalho assim o dita, portanto, isso são fatores de risco, efetivamente, que podem concorrer para que a pessoa seja predisposta para a lesão. E depois temos o outro grupo de fatores de risco, que são os que nós chamamos os facilitadores. Estes fatores de risco facilitadores são os fatores de risco extrínsecos. Aqui temos, portanto, fatores que fogem do controlo das pessoas, ou seja, se nós contextualizarmos isto a nível de desporto, a nível dos atletas, temos os horários de treino, temos a duração dos treinos, temos as competições. Nós sabemos, por exemplo, nos desportos coletivos, a maior parte das lesões acontecem durante as competições, não acontecem no treino. Há outras modalidades onde a maior parte das lesões acontece no treino, não acontece nas competições. Eu, no universo onde eu movimento, que é a dança, e a formação pré-profissional, eu posso dizer que mais de 90% das minhas lesões acontecem no treino, não acontecem em performance, em desempenho, porque um espetáculo de dança, um bailado dura 1h30, e eles dançam 6 horas por dia todos os dias para treinar para essa 1h30. Portanto, obviamente, em relação ao volume, isto acontece a nível de treino. Portanto, os calendários das competições, os horários das competições, portanto, tudo isto, o equipamento, as condições do local de treino, portanto, tudo isto são fatores extrínsecos e estes fatores são facilitadores. Agora, não basta juntarmos um indivíduo propenso a ter uma lesão num ambiente facilitador, porque isso por si só não produz a lesão. Quando isso acontece, podemos dizer, assim, em bom português, que está mesmo a pedi-las. Ou seja, temos alguém com uma predisposição num ambiente altamente facilitador, é quase um não assunto, ou seja, é quase uma questão de não é se vai ter, é quando é que vai ter. Pronto, isto pode-se pôr, mas efetivamente muitos atletas
conseguem passar por esta exposição, conseguem se adaptar. E aqui eu reforço a questão e sei que a Marta, nós estamos de acordo com a questão da adaptação e da compensação. Uma adaptação é sempre algo que está melhor do que estava, independentemente de às vezes, e falando na postura do aspecto estético, não nos agradar, mas se a pessoa está adaptada, não se mexe. Portanto, está muito mais eficiente do que estava e conseguiu com sucesso adaptar-se. Portanto, o atleta pode se adaptar ou a pessoa pode se adaptar e efetivamente pode eliminar alguns desses fatores de risco e voltar a ser reintroduzido, portanto, no ciclo de exposição e efetivamente não sofrer a lesão, pelo menos naquela altura. Portanto, significa que quando eu junto estes dois, os elementos precipitantes, os elementos propensos e os elementos facilitadores, eu preciso ter um rastilho, preciso ter um fósforo que ateie o rastilho para que efetivamente se dê a lesão. Isso é o que nós chamamos de fatores precipitantes. É uma falta de atenção num determinado movimento de alta exigência técnica, onde o foco, por uma questão de cansaço ou por outro motivo qualquer, foi perdido e efetivamente o atleta vai se lesionar. Portanto, este fator precipitante é bom também que nós consigamos distinguir e pegando aqui nas questões da prevenção, que a Marta já irá explorar os níveis de prevenção e isso tudo, nós percebermos que há dois grandes grupos de lesões, as traumáticas agudas, e essas efetivamente eu acredito que não são possíveis de prevenir, quer dizer, são possíveis de prevenir. Se houver fair play, é possível prevenir também. Ou então se não deixarmos os atletas jogarem. Não é? Também. Portanto, quer dizer, a forma mais eficaz de prevenir lesões de uma determinada modalidade ou de um determinado ambiente é eliminar o ambiente, mas aí deixamos de ter atletas. Portanto, isto muitas vezes acontece, às vezes os pais perguntam, então como é que acabamos com as lesões da dança? É fácil, tira o seu filho da dança ou a sua filha da dança e acaba com as lesões da dança. Depois vai ter as lesões da natação, ou do basquete, ou do ténis, portanto, dependendo do grau de exigência em que o trabalho físico é feito. Portanto, esta questão é fundamental, que nós percebamos que as lesões agudas não se conseguem prevenir, porque se conseguissem prevenir não haviam fraturas, não haviam entorses, não haviam luxações, portanto, isto não acontecia. Aquelas que têm maior potencial para ter algum grau de predição e algum grau de intervenção e que está ao nosso alcance são efetivamente as condições associadas ao overuse. E talvez o fator que eu chamo sempre que é o suspeito do costume são os elementos biomecânicos. Nós gostamos muito da biomecânica, gostamos muito dos números, gostamos muito das tabelas, mas às vezes esquecemos que a biomecânica despreza a forma como o movimento acontece. E quem me estiver a ouvir da biomecânica sabe o que eu digo. Eu, a primeira vez foi a primeira e única que eu confundi biomecânica com cinesiologia, ouvi logo rapidamente do outro lado que a biomecânica é a análise matemática do movimento. Portanto, despreza se é o músculo A, B ou C que contrai. Portanto, aliás, até o córtex despreza, o nosso córtex cerebral não quer saber se o músculo A, B ou C é recortado antes ou depois ou primeiro, portanto isso não existe. No limite do esforço, o que interessa é cumprir a tarefa, porque entramos em modo de sobrevivência. Portanto, eu sei que o suspeito do costume é sempre o indivíduo que saltou mais alto é mais forte, portanto tem menos propensão para lesão. Nem sempre é verdade, nós temos modalidades onde efetivamente os mais fortes são os que se lesionam mais. Estão mais expostos, são mais solicitados, por isso é que se calhar têm essa adaptação crónica são mais fortes, têm um desempenho mais optimizado, mas isso tem um custo, okay? Isso tem um custo e às vezes não é, temos de ter a noção que alto rendimento não é de todo sinónimo de saúde, ok? Nem sempre, está bem? Eu costumo dizer na brincadeira que a maioria dos atletas de alto rendimento, se levarem mesmo a coisa até ao extremo, se não fizerem uma boa gestão da sua saúde, vão ter uma velhice miserável. Portanto, isto acontece. Na maior parte das vezes isto acontece. O que não é diferente de nós termos maus hábitos, termos uma má higiene postural e termos uma pobre literacia física ao longo da nossa vida, sejamos atletas ou não. Portanto, o reflexo é exatamente o mesmo. Portanto, nós gostamos muito da questão dos fatores biomecânicos, de coisas a que nós possamos apontar o dedo. Mas efetivamente essas são as mais óbvias e nem sempre são aquelas que fazem mais sentido, porque é muito complicado nós aplicarmos testes de rendimento, e eu sei que há imensas ferramentas na área do fitness, na área do exercício, desde o FMS ao Gray Institute, o Anatomy in Motion e por aí fora, há imensas coisas, imensas escalas, os screenings, os rastreios, que tanto se fala, mas os rastreios muitas vezes aplicam testes de desempenho para encontrar
risco. Isso não existe. Ou seja, não está provado que um determinado fator, por maior que seja a sua associação, identifica exatamente que a pessoa A, B ou C vão ter uma lesão. Portanto, identifica uma tendência. E nós das duas, três, ou atuamos sobre a equipa toda e tentamos minimizar a tendência, ou então, se quisermos efetivamente identificar o indivíduo A, B ou C, temos que estudar o indivíduo A, B ou C. Temos que, eu no outro dia numa conversa com a Marta, falava-lhe de uma senhora que estudou os gorilas. Eu na altura não me lembrava do nome, mas agora já me lembro. Chama-se Diane Fossey. Aliás, ela foi assassinada no Zaire, no Congo, e ela foi das pessoas que mais contribuiu para o estudo dos gorilas no mundo. Portanto, foi uma das maiores primatólogas que existiu. E o que é que a diferenciava dos restantes? Ela foi viver para o meio dos gorilas. Portanto, quando nós queremos efetivamente perceber o que é que se passa com um atleta ou com alguém que de forma recorrente tem sempre a mesma condição, independentemente se é crónico ou não, eu acredito que há condições crónicas que não são crónicas, são persistentes. Ainda não encontramos foi forma de eliminar os fatores que condicionam essa persistência. Nós temos que viver para o meio dos gorilas, portanto temos que tentar perceber efetivamente o que é que se passa com ela. E esse é o elemento que eu quero deixar, antes de deixar a Marta avançar nessa questão, que é nem sempre o que está à nossa frente é o mais óbvio. Nós temos que saber primeiro ver o que está à nossa frente. É muito difícil descrever o que está à nossa frente. Isto é assim. É muito difícil descrevermos para nós, de forma lógica, o que está à nossa frente. Primeiro porque nós estamos formatados para encontrar defeitos nas pessoas. Isto o ser humano é assim, faz parte da natureza humana. Quando avaliamos alguém, posturalmente, a primeira coisa que nós vamos estar à procura com os nossos olhos é o ombro que está torto, é a cabeça que está para o lado, é a anca que tem uma báscula, é uma mobilidade pélvica que está assim, e encontramos uma série de defeitos à pessoa. E esquecemos-nos de tentar procurar aquilo que está bem. Ou seja, no meio daquela confusão toda, e às vezes há casos dramáticos, no meio daquela confusão toda há coisas que estão bem. Portanto, a pessoa consegue se adaptar, consegue funcionar. Ótimo, como é que nós vamos conseguir pegar nas outras, perceber se elas têm margem de progressão para as conseguirmos aproximar daquelas que estão bem e torná-la mais eficiente. Sabendo que, quando trabalhamos com atletas, há um fator que temos de trabalhar com eles e prepará-los, que é, durante esse processo, o rendimento deles vai baixar drasticamente. Pode acontecer. E é preciso haver resiliência para passar por isso. Porque na cabeça deles, sobretudo se forem miúdos, a primeira coisa que lhes vai passar pela cabeça é: epá, este tipo está-me a dizer que se eu fizer desta forma, eu vou ficar melhor, mas eu cada vez faço isto pior. Os meus tempos cada vez são piores, a minha execução técnica cada vez é pior, portanto isto se calhar não vai dar certo. Portanto, mais vale voltar aos voltarendos e aos brufenos, quando a coisa aparece que eu já sei com o que é que conto, e continuar a fazer de forma mecanicamente prejudicativa para o sistema. Okay? Portanto, para abordarmos esta questão postural, esta questão mecânica, eu passo agora a palavra à Marta, está bem? E força. Bora lá. Boa noite a todos. Então é assim, relativamente a esta questão dos fatores de risco, nós temos que perceber que são variáveis, não é porque elas existem que automaticamente nós vamos ter uma lesão. E existem sem dúvida nenhuma estes fatores intrínsecos e extrínsecos que o João falou, e eu quero te chamar aqui a atenção para alguns deles que eu acho que são importantes naquilo que é o vosso dia-a-dia de trabalho e aquilo que acaba por se sobrepor no nosso dia-a-dia de trabalho, está bem? E, portanto, uma das questões, dos fatores intrínsecos não modificável é, sem dúvida nenhuma, esta questão da idade versus a maturidade. E dou-vos um exemplo muito fácil. Vocês, quando veem miúdos a jogar futebol num clube com 12, 13, 14 anos, vocês conseguem perceber perfeitamente que eles têm todos a mesma idade, estão no mesmo escalão, mas um é baixinho e magrinho, o outro continua gordinho e depois temos o outro que já é um matulão, que já até os olheiros já olham para ele para poder passar para um outro clube. E, portanto, estas diferenças de fase de maturação corporal são extremamente importantes e, portanto, eu não posso estar a trabalhar esta equipa de 23 atletas da mesma forma, porque eles não têm a mesma maturação. E, portanto, se calhar a carga que eu vou estar a dar a cada um deles, sim, é trabalhoso, mas deve ser individualizado. E isto muitas das vezes nós conseguimos fazer. Claro que nos grandes clubes isto também se faz, atenção. Mas já não estamos nesta fase em que temos um déficit de controle motor porque todo o corpo se está a adaptar a uma nova realidade. Uma das outras questões que eu acho que é extremamente importante, e aqui eu vou separar a parte das lesões com uma outra parte que vocês já vão perceber a seguir, que é sem dúvida nenhuma o histórico de lesões anteriores. Há muita gente que
acha que aquele entorse que se recuperou em 2 dias não foi nada. Malta, ele não se recuperou, o corpo compensou para aceitar aquele novo posicionamento do pé. E, portanto, a partir daqui só toda uma compensação a nível de joelho, de coxa femoral, porque eu tenho pessoas que nos chegam, e de certeza que o João também tem, pessoas que chegam com uma situação de uma caixa a nível da lombar ou da sacroiliaca que tem origem num pé que deu um mau jeito qualquer, ou porque até teve num casamento e andou de saltos altos o dia todo e que não está nada habituada, e portanto todas estas questões têm que ser esmiuçadas, até com quem vocês encontram habitualmente no ginásio. Eu aqui chamo muita atenção para as mulheres, porque uma cesariana não é um histórico de lesão anterior, mas é uma cirurgia. Existe um corte de diferentes planos e esses cortes de diferentes planos, a cicatrização, se não for boa, e mesmo que seja boa, nós ficamos com o quê? Com uma zona de restrição de mobilidade. E nós sabemos perfeitamente que as mulheres frequentemente se queixam da zona lombar e isto nem sequer é perguntado. Porque as mulheres não assumem a cesariana como uma cirurgia, assumem como um mal menor para um momento importante da vida e, portanto, muitas das vezes nós temos que perguntar, fez alguma cirurgia? E elas dizem, não. Fez alguma cesariana? E vocês às vezes chegam à conclusão que elas fizeram 2 e 3 cesarianas e que a cicatriz foi sempre cortada por cima da anterior. E, portanto, este é um dos pontos fulcrais. Uma zona de aderência anterior, na zona em que é, portanto, entre o umbigo e o púbis, vai criar, com certeza, qualquer tipo de conflito na estabilidade lombopélvica e a partir daqui é todo um emaranhado de situações que podem surgir. Dentro destes fatores de risco modificáveis, dos intrínsecos modificáveis, eu chamo-vos a atenção para aquilo que é importante nós sabermos. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma noção de qual é a condição física de base da pessoa. Nós colocamos na bioimpedância para percebermos quais são os índices de massa gorda, o índice de massa magra, por aí fora. No entanto, na grande maioria das vezes, até eu, como cliente do ginásio, nunca tive ninguém que me fizesse uma avaliação postural. E digo-vos, muitas das vezes eu inscrevo-me no ginásio e as pessoas não sabem que eu sou fisioterapeuta, sequer. Invento uma outra profissão. Não é para vos estar a estudar, é muitas das vezes por uma questão de proteção minha, está bem? E portanto o que é que acontece aqui? Esta avaliação postural, na verdade, apesar de ser uma avaliação estática, põe a nu muitas das compensações que vocês vão perceber e que vão encontrar no vosso batalhão de teste, seja um squat teste, seja numa dificuldade a fazer um lunge, seja uma alteração da marcha. E muitas das vezes começa por quê? Pelo pé. Qual é a questão muitas das vezes que nós temos relativamente à avaliação? É que as pessoas não estão descalças. Uma avaliação postural tem que ser feita descalça, numa zona de privacidade em que no caso da mulher está com a cueca e com o sutiã ou com o top de desporto e o homem está de calção. E portanto, aquilo que eu aconselho sempre os meus alunos do SET aqui do Algarve é que se tiverem a oportunidade, criem essas condições. Os ginásios cada vez mais têm spas associados e então por que não criar uma sala para que se possa fazer essa avaliação. E aqui, por exemplo, vou agora puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Eu sou das pessoas que fui para a fisioterapia por uma questão desportiva, fui jogadora de polo aquático durante muitos anos e inclusive o meu trabalho de licenciatura foi com base nos ombros dos atletas de polo aquático. E uma das questões que muitas das vezes surgem nesta avaliação postural é nós percebermos que existe uma diferença entre uma omoplata e a outra. Ok? E esta diferença entre a omoplata vai efetivamente, em termos biomecânicos, levar a uma alteração do padrão de movimento de um lado para o outro. E vocês não percebem muitas das vezes porque é que um ombro está mais alto do que o outro. Até pode estar... Mas qual é que está mais alto? É efetivamente este está mais alto, este está mais baixo ou este é que está corretamente posicionado e este está mais alto? Estas questões são questões biomecânicas em que nos obrigam a olhar para a pessoa com olhos de ver e isto é sem roupa. Está bem? E portanto, falando, por exemplo, desta questão desportiva do polo aquático, tendencialmente, como nadam e ainda têm, não falando do guarda-redes e do pivô, das outras posições, têm um movimento de remate com o membro superior a nível da cabeça, leva automaticamente a que possivelmente do lado dominante haja uma alteração mais efetiva desse posicionamento da omoplata, claro, se não houver um trabalho de compensação preventivo para que não surjam lesões a nível do ombro. Outro pormenor muito importante é percebermos aqui já numa onda dos fatores extrínsecos qual é o tipo de desporto. Nós temos desportos de contacto e temos desportos de contacto que usam o membro superior acima do nível da cabeça.
O polo aquático é um desporto de contacto e se vocês virem imagens debaixo d'água acontece muito mais coisa debaixo d'água do que fora d'água, mas depois temos 2 outros desportos em que nós usamos o membro superior, vôlei, e temos o handball também, em que o vôlei, apesar de ser desporto de equipa, não é um desporto de contacto. Muitas das vezes surgem, e o João também tem noção disto, entorces, porquê? Porque o pé, na recepção ao solo, bateu no pé do outro colega, ou quando fazem o bloco, chocam um contra o outro e depois o movimento contrário já não vai sob controlo. E isto é importante que percebam. Porquê? Porque, independentemente de ser ou não de contacto, existem possibilidades do facto de nós estarmos em campo com mais outra pessoa, de que seja essa pessoa, apesar da nossa equipa, a lesionar-nos, está bem? Um outro pormenor é o nível competitivo. Eu há pouco falei-vos da questão dos miúdos com 12, 13 anos. O nível competitivo vai ser de certeza absoluta evoluir, porque eles vão crescer à partida e continuar a jogar. E, portanto, deixa de ser aquela coisa quase de brincadeira de rua, para passar a ser uma coisa recreativa e alguns deles a chegarem a ser grandes nomes a nível nacional e a nível internacional. E, portanto, todo o acompanhamento tem que ser muito bem pensado. Aqui há um pormenor que eu gosto imenso de falar, por uma experiência que eu já tive num passado recente, que foi estar no Wolverhampton, com um amigo que é fisioterapeuta, e tive a oportunidade de lá estar e perceber mais ou menos como é que eles trabalham. E se vocês forem a estudar o Wolverhampton tem um alto índice de golos, de marcação de golos, nos últimos 15 a 10 minutos de jogo. E isto é trabalhado, não é uma questão de sorte. Eles têm que estar a um rendimento elevado nessa fase e esperar que os outros não estejam também para conseguir concretizar. E, portanto, isto é tudo estudado. É óbvio que não é só o fisioterapeuta, médico, fisiologista do exercício, preparador físico, o que vocês quiserem, toda a parte de dentária associada ao movimento, toda a parte psicológica, toda a parte ocular e de prismas associadas ao movimento. É um mundo delicioso realmente e com um foco muito grande. Performance, resultado e o menor índice de lesões. Consequência de uma diástase após a gravidez. Eu chamo a atenção para estas questões da diástase. Nem sempre a diástase surge só por uma questão de gravidez, está bem? A gravidez, sem dúvida nenhuma, pode nos levar a esta questão da diástase e aí é preciso fazer um trabalho habitualmente na área da saúde da mulher, uma avaliação muito concreta na área da ginecologia, na área da fisioterapia da saúde da mulher e aí sim depois perceber o que é que nós podemos aplicar em termos de exercício. Mas chave-nos a atenção para um paradigma e para um acontecimento muito frequente, que são os casos de aborto e que as mulheres habitualmente não falam, porque é um caso traumático. E, no entanto, existem mulheres a abortar com 5 e 6 meses e com diástase também a surgir logo no imediato. E, portanto, esta recuperação, que deveria até ser, se calhar, uma recuperação pós-parto, permitam-me entre aspas, como é óbvio, nós não tivemos o nado propriamente dito vivo, mas há pessoas que mulheres que levam a gravidez até aos 9 meses e temos, infelizmente, o feto que nasce morto. E, portanto, este acompanhamento deve ser feito muito pela área da ginecologia, muito pela área da fisioterapia e com uma integração mano a mano, como eu costumo dizer, entre a área do exercício e a área da fisioterapia, está bem? Um outro ponto importantíssimo que eu chamo a atenção, que vai nos levar muitas das vezes às situações do overtraining, é este tempo de exposição com o tempo de recuperação. Isto trata-se de ser um fator externo que é modificável. Isto porquê? Porque nós quando aplicamos um treino, nós temos uma fase descendente durante o exercício, uma fase catabólica, entramos numa fase anabólica de recuperação e tentamos sempre ter uma sobrecompensação para aplicar novo treino. Qual é o problema? É quando nós não conseguimos perceber a pessoa que temos efetivamente à frente e acabamos por, ainda numa fase de recuperação, aplicar novo treino. Está bem? E isto eu chamo-vos a atenção, porque muitas das vezes não foi o treino que vocês fizeram, foi o facto da pessoa não ter tido capacidade de recuperação, porque não teve um sono de qualidade. E isto é algo que vocês não sabem, é algo que vocês têm que questionar obrigatoriamente, está bem? E, portanto, são perguntas-chave que vos podem, naquele momento, por exemplo, se vocês estão a fazer um PT, ter que gerir efetivamente o que é que vocês vão fazer com o vosso cliente. Porque para mim é muito chato, e acredito que para o João e para muitos profissionais de saúde, e para nós que ainda por cima trabalhamos diretamente com a malta do exercício,
termos doentes que nos dizem, não, isto a culpa foi de PT. Epá, não é, a culpa não é de PT. Os clientes não contam tudo da mesma forma que não vos contam tudo a vocês, não nos contam a nós, atenção, está bem? E, portanto, nós temos que ter sempre o nosso quê de interrogação. Mas eu costumo dizer mesmo aos meus alunos, malta, tenham cuidado, façam as perguntas certas, ok? No verão, muitas das vezes acontecem estas lesões, porquê? Porque a malta vai para os copos e fica com o corpo intoxicado e o que é que vai fazer a seguir? Sei lá, treino de ginásio no dia a seguir, num domingo à 1 da tarde. Portanto, desconfiem sempre às vezes das pessoas que no domingo à 1 da tarde estão no ginásio. O que é que eu vos quero falar também, e sei que o João também, falar de níveis de prevenção. Nós temos 3 níveis de prevenção, pelo menos, temos um nível de prevenção primária, que como o João diz e que parece-me muito bem, que é uma utopia. Nós tentamos, mas eu costumo usar esta ideia que pode parecer assim escandalosa, mas se vier um caminhão e nos passar por cima, a prevenção não serviu de nada, não é? Portanto, é isto que nós temos que perceber. E muitas das vezes nós temos isto numa questão de falta de fair play, ok? E isto é extremamente importante. Aquilo em que se tem batido em termos de fair play por parte da UEFA, por parte da FIFA, tem que ser transversal a todos os desportos, ok? E tem que ser, por exemplo, transversal a esta questão dos bailarinos, que nem sempre é, ok? Porque nós sabemos que chegar a ser a pessoa central de um bailado é uma coisa que demora anos e possivelmente nunca se concretiza, ok? E portanto é quase como eu costumo dizer, ser Miss Universo, está bem? E, portanto, há imensos candidatos, mas só um é que lá chega. E, portanto, esta questão do fair play é extremamente importante que exista, até nesta parte mais artística. E depois eu chamo-nos a atenção de outros pormenores. O nível secundário e um nível terciário de prevenção. No nível secundário aconteceu a lesão e, portanto, nós queremos mais rapidamente possível que a pessoa volte. No nível terciário nós temos a recuperação, mas ficam sequelas e, portanto, automaticamente nós temos que pensar aqui no quê? Temos que pensar naquilo que se fala agora muito de return to sport, ok? E o return to sport tem aqui incluído 2 coisas. Tem o return to participation, portanto a pessoa começa a fazer alguma atividade física, mas ainda não é o desporto que praticava. Temos o return to sport e depois que já permite a prática e depois temos o return to performance, ok? E se nós formos a pensar, todas estas fases são uma coisa tão simples quanto esta, gestão de risco. E esta gestão de risco tem que ter foco, não no clube, não no ego do fisioterapeuta ou da equipa médica, única e exclusivamente foco no atleta. E aqui, a vertente psicológica que o João falou é extremamente importante. Muitos jogadores voltam a fazer uma segunda lesão de cruzado anterior do lado contrário, porque não estão seguros do lado que acabaram de recuperar, porque muitas das vezes voltam até mais cedo do que aquilo que seria suposto. Eu tenho que vos contar um episódio que tive, numa vez em equipa. O atleta estava bem, fizemos os testes todos por aí fora. Em 4 meses e meio ele estava apto para jogar. Veio a equipa médica toda, do clube onde ele jogava na Rússia, veio inclusive um indivíduo que pertencia à seguradora e que disse isto tão simples. Quais são os guidelines que nos indicam de um return to play no caso de um LCA? No mínimo são 6 meses. Ok, então sim senhor, ele vai estar mais 1 mês e meio em reabilitação. Percebem? Eles dão-nos uma bofetada de luva branca. Nós achámos que era um espetáculo porque reabilitamos muito rápido e afinal ele disse, não, eu tenho que pôr isto direitinho dentro daquilo que são as indicações da seguradora e que são os guidelines para ter a certeza que protejo o meu atleta. Azar dos azares, ele voltou a jogar e voltou a rasgar, e ainda por cima mesmo o joelho. Do que é que depende este regresso? Depende da idade. Já falamos da idade como fator intrínseco. Depende do quê? Da lesão propriamente dita. Estamos a falar novamente de um fator intrínseco. Depende do quê? Do desporto. Estamos a falar de um fator extrínseco não modificável. O que é que também depende? Depende da parte psicológica, sem dúvida nenhuma, e depende muitas das vezes também do que é que poderá ser a participação deste atleta. Se nós estamos a falar de um atleta, por exemplo, eu lembro perfeitamente que foi o Falcão, sim, o Falcão que jogava no Porto, que fez uma lesão do cruzado anterior e que andou ali a tentar, em tempo recorde, fazer a reabilitação do cruzado anterior para jogar no Mundial, se não estou enganada. E, portanto, era extremamente importante que ele jogasse, mas ele não jogou. Felizmente, não teve, de alguma forma, não o prejudicou em termos de carreira, percebem? Mas poderia ter sido prejudicial. E isto, temos que perceber, este Mundial era importante ele jogar. E muitas das vezes terminam as carreiras aqui, neste ponto, está bem? E há muito mais para falar, João, certo? 30 minutos eu costumo dizer que falarmos de prevenção de lesões é como tentarmos pôr a Sagrada Família dentro do buraco da agulha, portanto não dá, é muito pouco. A igreja é muito grande, é muito bonita, quem não foi lá aconselho, porque Sim.
é um excelente sítio de visita. Efetivamente 30 minutos não dá para nada, nem 30 dias Nem 30 dias, sim. para falarmos do que era preciso. Só deixar aqui algumas notas, e pegando, a Marta disse coisas muito interessantes relacionadas com o return to play. Efetivamente a maioria das lesões recorrentes no desporto acontece nessa fase. Porque há um skip, salta-se a etapa, ou seja, eu passo a vida a dizer isto, o facto da pessoa, agora independentemente se é atleta ou não, ter alta clínica, não quer dizer que efetivamente esteja ao mesmo nível, nem pouco mais ou menos, que estava quando deixou de praticar a modalidade. Ainda que essa interrupção tenha sido pequena, tenha sido de curta duração. Eu dou sempre aquele exemplo de quando nós trabalhávamos com aqueles computadores antigos de torre, há muitos anos, e de repente faltava a luz. A malta não sabe do Há que muitos isso que não sabem, existia. E de repente e falta a luz ou há um problema qualquer no quadro, o computador vai abaixo, portanto o que estava gravado ficou, o que não estava temos que reprogramar outra vez. As nossas articulações, o nosso aparelho musculoesquelético funciona dessa maneira. Há uma coisa muito interessante, eu já não tenho tempo para vos falar, mas ficávamos aqui a falar. Já temos o Jorge à perna. Já temos o Jorge aqui a olhar para nós com o olhar 33, que só pegando, estou mesmo quase a acabar, Jorge. A questão de uma coisa que se chamam neurotags. Estes neurotags têm que ver com a representação que a lesão tem para o atleta. Isto está associado à dor. Cabe a quem lida com pessoas, sobretudo que vêm de lesões, para trabalhar com carros de topo de gama é fácil. Trabalhar com carros que têm um pneu de uma dimensão diferente e a roda de substituição é diferente. Esses são os lesionados. Portanto, cabe-nos a nós, independentemente de nossas áreas de intervenção, eu sou osteopata, a Marta é fisioterapeuta, os profissionais de exercício, nós trabalhamos com pessoas e cabe-nos a nós tentar perceber o que é isso da dor, o que é que essa dor representa e se em determinado exercício devemos ir através da dor, porque é suposto e vai ser benéfico para a pessoa. Há montes de estudos que mostram, por exemplo, que a tendinopatia do aparelho extensor do joelho beneficia do trabalho isométrico. Tem um efeito de analgesia que dura imenso tempo logo após a sessão. Portanto, cabe-nos a nós perceber essa dor. Essa dor é representada em função daquilo que representa para o atleta. Um entorse no jogador de futebol não tem o mesmo enquadramento em termos de dor, ainda que o tecido tenha sido igualmente lesionado, mas não tem a mesma representação em termos de dor que tem para um jogador de xadrez. E isso eu aposto como vocês quiserem. Eu posso lá ir fazer uma biópsia ao tecido e dizer-vos, se calhar o do jogador de xadrez até está um bocadinho pior, mas para o jogador de futebol, a dor autopercebida, a representação cerebral daquela lesão, porque a dor não representa a magnitude da lesão do tecido. A dor representa, sim, o alerta que o cérebro tem que ter para aquela zona enquanto proteção, e aí é que se instala, isto é o princípio da cinesiofobia, não é? E agora estávamos aqui, Marta, a falarmos até 1h da manhã sobre isto, mas tem que ver efetivamente... Para mim tudo bem, eu não tenho mais nada combinado hoje, portanto... Portanto, reconhecer a dor é fundamental. Para quê? Para que nós não possamos ter alguém à nossa frente que nos aparece e por um motivo qualquer teve uma recidiva da sua condição, porque ainda está em fase de reabilitação, e é muito bom que os profissionais do exercício estejam em plena sintonia com o fisioterapeuta, com o médico, portanto com toda a equipa que trabalha com essa pessoa, para tentarmos perceber se não devemos realmente enfrentar a dor ou se devemos ir através da dor e com isso, portanto, quebrar o ciclo de dor e dar mais conforto e funcionalidade à pessoa. Obrigado, Jorge, já acabei, portanto... Obrigado. João e Marta, eu ficava aqui o resto da noite a ouvir-vos. Obrigado pelos vossos inputs, as ideias, está bem, as sugestões e, acima de tudo, os alertas. É fundamental para os profissionais do exercício, para todos aqueles participantes que nos estão a ver e a ouvir, perceberem. É ótimo ver a vossa paixão por aquilo que fazem e por quererem continuar a falar em muito pouco tempo, como vocês próprios disseram. Aliás, todos vocês falaram sobre isso nas vossas palestras. É muito pouco tempo a falar de tanta coisa, mas obrigado desde já por terem feito isso de forma tão sucinta. Provavelmente e possivelmente haverá oportunidade para os participantes vos ouvirem noutras ocasiões, e é isso que eu convido a fazer, que é, mais uma vez, visitar o site da Manso Formação e procurarem mais informação, mais formação nesta área, e provavelmente vão encontrar a Marta, ou o João, ou o Diogo, e o Sérgio provavelmente também, nestas formações.
Chegamos ao final do segundo webinar da Mans Fitness Summit. Mais uma vez, obrigado a todos pelas vossas palestras, está bem? Foi muito entusiasmante ouvir-vos e, como vocês próprios disseram, ficámos aqui o resto da noite. Se não assistiram ao primeiro webinar, assistam. Podem assistir também a este novamente no site da Mans Formação. E por último, quero lembrar-vos que vamos ter um terceiro webinar no dia 28 de maio, às 21 horas, com mais 2 temas super interessantes, está bem? Assistam. E nesse dia também vamos ter algumas surpresas para vos revelar, vocês não podem perder, está bem? Assistam porque vão ser coisas que vos vão agradar certamente. Portanto, mais uma vez, boa noite, obrigado e até uma próxima oportunidade.